Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu irei trazer conteúdos do mercado financeiro, conteúdos do mercado econômico. Irei trazer estratégias de investimento a longo prazo. E eu irei começar com um quadro diário de análise do mini índice do mercado financeiro, certo? Mercado intraday. E então vamos começar, vamos para o vídeo. Hoje, dia 27, o mercado começou com um gap bem grande, gap de 400 pontos, 500 pontos, foi um gap bastante grande, e eu havia marcado uma região de preço, uma região de pressão de preço desde o dia 23, desde a sexta-feira passada, certo? E eu estava esperando essa região justamente para realizar a operação de venda, certo? Vamos então olhar um mercado um pouco maior. Como eu havia comentado aqui, ó, do dia 23, eu deixei essa região já marcada, porque foi uma região importante, onde o preço tentou passar, mas não conseguiu, houve falsos rompimentos. Ele veio a cair na segunda-feira e hoje já abriu com esse gap de alta bem grande, então eu estava esperando justamente que ele fosse buscar essa área de região de preço. Depois disso, o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos justamente esperar que viesse bater como veio e conduzir a operação. Como a gente conduziria essa operação? Nós poderíamos traçar de duas formas. Nós poderíamos ver esse range que aconteceu aqui. Vamos alinhar aqui um pouquinho melhor. E fazer o espelhamento dela. Que seria uma vez, duas vezes e quase três, certo? Ou nós poderíamos também realizar o espelhamento da FIBO. Se eu puxar uma FIBO desse fundo com esse topo, nós poderíamos realizar o espelhamento da FIBO para ver até onde esse preço foi. Então eu puxaria até o primeiro alvo, que foi aqui, que foi justamente nessa região, onde ele fez um pullback. Esse seria o segundo alvo, também na região de pullback, e esse seria o terceiro alvo, que foi na região onde ele realizou o estancamento do preço para realizar o pullback. Nós podemos observar também, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, e aqui. Nós podemos observar também que se a gente for olhar e analisar só o price action mesmo, a partir do momento que eu realizei a venda aqui nessa região, eu poderia observar isso aqui. Eu poderia conduzir essa região até essa aqui, que seria aonde fechou o preço no dia anterior, onde foi também uma região importante de troca de polaridade. O mercado veio, no momento em que ele duplicou essa caixa, ele veio testar ela novamente, onde passou de suporte para resistência, certo? E ele veio até essa região aqui. Deixa eu marcar aqui. Aqui. Onde essa região também é interessante, pois ela estava numa região isolada. Olha aí. O que era mais importante nesse tipo de aspecto de análise? Nesse tipo de aspecto de análise, o mais importante seria a FIBO do que a própria região. Porque, como vocês podem ver, foi uma região isolada. Se eu puxar um zoom maior, é que eu vou ter aonde pode estar o preço, que é bem mais para cá para trás. Mas aqui
a região mais importante seria aqui, onde eu bateria uma parcial, certo? Na região de Fibo, vamos traçar ela aqui de novo, eu conduziria até o terceiro alvo, que foi justamente aqui, ó, onde eu havia falado para vocês. Agora, por que que esse preço não concluiu até aqui, ó? Não concluiu a caixinha, digamos assim, até o terceiro alvo da caixa, certo? Vou colocar uma linha aqui, onde o preço veio, e vamos observar, certo? Deixa eu colocar aqui o fone de novo, que ele caiu. Vou trazer de volta aqui os parâmetros. Vocês podem observar também que o preço sempre vinha ancorando na média de 9. Ele vinha... Deixa eu trazer aqui para vocês, ó. O mercado veio até aqui e caiu. Nessa região onde havia um suporte, ele veio, fez um pullback até a média, porque ele estava distante das médias, ele estava afastado das médias, fez um pullback até as médias e caiu. Essa queda dele, que foi justamente esse candle aqui, grandão, foi um candle de confirmação, um candle de ignição, né? Nós teríamos um candle de ignição justamente para confirmar a continuidade do movimento, certo? O mercado veio e fez o mesmo processo. Ele estava afastado das médias e veio novamente realizar o teste tanto da região que passou de suporte e virou agora resistência. Veio testar novamente a média e caiu novamente, certo? Então agora vamos observar que essa região onde ele ancorou, essa região aqui, foi uma região muito importante. Só que uma região importante para que momento? Foi uma região importante para o momento de análise maior, do análise do macro, certo? Então vamos puxar aqui um tempo maior. Vamos colocar aqui um tempo de 15 minutos. Num tempo de 15 minutos, eu vou limpar aqui o gráfico para que fique mais fácil para que a gente observe. Se eu puxar um zoom aqui, vocês podem observar que o preço veio exatamente numa região onde antigamente foi uma resistência e agora virou o suporte. Deixa eu colocar um tempo maior para que vocês observem. Aqui. Olha aqui. Aqui no tempo de 60 minutos fica mais fácil ainda de observar. Vocês podem observar que aqui foi uma região de resistência em que agora virou o suporte, certo? Vou voltar aqui para o tempo. Depois que o mercado fez todo esse movimento, inclusive este movimento que começou daqui e veio até aqui, por mais que tenha durado 2 horas, mas ele caiu 2.000 pontos. Foi uma operação muito boa e teve uma continuidade do preço muito bom. Então quem pegou essa operação foi só batendo as parciais onde era necessário bater ou aumentando a mão onde era necessário aumentar. Aonde seriam os momentos em que seria interessante você ou bater parcial ou aumentar a mão? Aqui seria uma região importante para bater parcial, bem como seria uma região importante para aumentar a mão, certo? Aqui seria uma região para bater parcial, assim também como seria uma região importante para aumentar a mão, certo? Aumentar a sua posição, né? Com isso, o mercado depois realizou um pequeno canal até o final do pregão, que foi justamente esse aqui.
arrumar. Olha aqui. Depois que o mercado fez todo este movimento de queda de 2.700 pontos, ele iniciou um processo de recuperação. Ele iniciou o processo de pullback ou recuperação do preço. Se nós puxarmos uma fibra daqui até esse último topo relevante, nós podemos observar que o mercado, dentro disso, deixa eu colocar aqui mais limpo para que vocês possam ver melhor. Ó, eu puxei a fibra desse fundo com o topo, o último topo relevante, que foi aqui. O mercado ele veio fazendo um canal de alta para justamente recuperar recuperar o preço que caiu. Vocês devem sempre observar em que na análise gráfica, na análise fundamentalista, na análise de day trade, o mais importante é a leitura de preço. Então eu sempre vou comentar aqui com vocês que é a recuperação de preço, o preço caiu, o preço fez pullback, então a leitura do preço é mais importante para que você possa conduzir a operação de forma mais correta e de forma mais concisa, certo? Nesse canal aqui, para quem gosta de fazer, daria de fazer pequenas entradas de movimentos rápidos, obviamente, aonde eu iria conduzir a operação sempre nos fundos e nos topos. Eu iria, por exemplo, eu iria comprar aqui e conduzir a operação até aqui. E depois daqui, venderia até a região de fundo. Mesma coisa a compra. Compraria até aqui e venderia até aqui. Esse tipo de processo, por mais que ele seja correto, por mais que ele dê bons resultados, ele não é a melhor forma de você obter os melhores trades dentro do seu operacional. O que seria mais interessante para você dentro do mercado, dentro do price action, dentro da análise de day trade, seria justamente você entender a leitura de preço e aonde ele pode ancorar, que foi justamente a região aqui de preço. Deixa eu voltar aqui. Que foi nessa região de preço. E aonde ele pode chegar, que foi justamente aqui nessa região onde anteriormente era um suporte, era uma resistência, quer dizer que agora virou um suporte. Então o mercado nos trouxe bastante fluidez na venda no dia de hoje e nos deu uma operação de 2.700 pontos. 2.700 pontos, certo? Então é esse tipo de olhar que você deve ter na hora de buscar suas operações. Isso não quer dizer que você não deve fazer pequenos scalps, pequenas vendas ou compras nessas regiões justamente de canal, nessas regiões de tendência. Mas significa que você está apenas buscando pequenos alvos. Se você precisa melhorar, se você quer melhorar, você vai buscar alvos maiores. E justamente em dias de tendência forte, que foi o dia de hoje, uma tendência forte de venda, você vai buscar os alvos maiores, certo? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, lembrar de vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E não esquecer de curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos e colegas. Eu irei trazer a análise diária para vocês
E irei trazer também outros conteúdos de estratégias de investimento, estratégias de alocação de capital, certo? Então eu agradeço a todos que ficaram por aqui. É isso, um abraço e tchau!